Olá você, telespectador que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje a nossa entrevistada dispensa apresentações porque você aí de casa já deve ter ouvido falar dela, Marleide Cunha, que já se encontra aqui ao meu lado. Marleide, seja muito bem-vinda. Ela que é professora, ela é diretora de Educação Sindical e também vereadora de Mossoró. Mais uma vez, muito bem-vinda, Marleide. Obrigada, Bênia. E é um prazer estar aqui. Já agradeço o convite a você, telespectador do Diálogo e Política. Vamos aqui bater um papo. Marleide, não tem como começar com outro tema, né, a não ser educação. A gente vai repercutir dados, né, do Tribunal de Contas do Estado, aqui do Rio Grande do Norte, que em visitas técnicas, né, pelos municípios do Estado, detectaram que 73% das escolas, né, do Rio Grande do Norte, elas não possuem estrutura suficiente para atender os estudantes. Isso é grave, né, vereadora? Olha, Bênia, é muito grave e é uma realidade que a gente já vivencia o chão da escola, já vem denunciando, já vem pedindo, na verdade, até socorro para o poder público, que olhe melhor para as nossas escolas, que olhe melhor para as condições em que os nossos estudantes, né, estão tendo nas escolas, se essas condições estão garantindo efetivamente o direito à educação, porque ao olhar para a educação, nós lançamos o nosso olhar para a sociedade, para o presente e para o futuro. Porque eu acredito, Bênia, e a minha vida toda tive dedicada à educação, porque eu acredito que é a educação que muda a vida das pessoas. É através da educação que nós construímos uma sociedade com desenvolvimento, mas ao mesmo tempo com humanização. Uma sociedade que construa laços de solidariedade, de companheirismo, de atitudes positivas em relação à coletividade e não apenas a competitividade, egoísmo, sabe? Então, a educação é capaz de construir a sociedade que nós queremos viver e é capaz de fazer com que os cidadãos e cidadãs vivam nessa sociedade com responsabilidade. Então, é por isso que em qualquer país do mundo, a educação é um tema prioritário. Ela tem que ser, as políticas educacionais, elas têm que ser políticas de Estado e não políticas de governo. Há uma diferença nisso, porque realmente educação é vida. E se nós queremos mudar a sociedade, nós mudamos as pessoas. E mudar as pessoas é através da educação. Paulo Freire, com outras palavras, mas já nos ensinou isso e realmente é isso que a gente busca praticar. A defesa da educação de qualidade, com acesso garantido a todos e todas. Garantir o acesso, mas também a permanência na escola. E quando você tem escolas totalmente desestruturadas, escolas com o mato cobrindo, sabe, todas as áreas, impedindo que as crianças e os adolescentes, jovens, estudantes de modo geral, possam acessar aquele espaço da escola, isso dificulta também a aprendizagem. Por quê? Porque o ambiente também educa, e o ambiente para educar precisa ser um ambiente educativo. Então, nós temos vários problemas nas escolas e que precisam da atenção, mais atenção do poder público. A educação não pode continuar sendo matéria de discurso, prioridade no discurso. A educação precisa romper os muros do discurso para que a gente possa sentir verdadeiramente dentro de cada escola, dentro de cada sala de aula. Nessa análise do TCE, inclusive, eles analisaram vários ambientes escolares, né? Analisaram ali as salas de aula, a cozinha, os banheiros. E eles detectaram, por exemplo, que não há condições de armazenamento, da comida para os estudantes, os banheiros, né? Falta infraestrutura, inclusive 53% das escolas, olha que absurdo, não possuem nem sequer papel higiênico. É grave, Marleide. É muito grave, não possui papel higiênico, a gente vai aos banheiros, quando chega lá, estão completamente quebrados,
descargas sem funcionar. Eu cheguei numa unidade de educação infantil e a unidade toda pintadinha, porque tinha sido passado por uma reforma, a estrutura arrumada, né? Mas aí você vai nos banheiros, as descargas completamente sem funcionar. E a criança está tendo acesso àquele banheiro. E a criança que vai ali, ela vai estar usando um banheiro com as condições que a outra criança já usou. Então eu tenho que falar, fica lá cocô, fica lá xixi, e as crianças usando. Então eu fui em cada banheiro e todas as descargas estavam quebradas. Nós temos unidade de educação infantil que tem o parquinho. E o parque está coberto pelo mato, completamente cheio de carrapicho, fazendo com que as crianças não usem aquele equipamento que deveria estar sendo disponibilizado para atividades, além de atividades de lazer, além de atividades de interação, de desenvolvimento na formação da criança, no vínculo com o outro. Ela não usa esse espaço e ainda está correndo o risco de se machucar. Nós temos escolas com fiação elétrica exposta. Nós temos escolas em que o município de Mossoró, por exemplo, fez uma maior propaganda da compra de ar-condicionados, e nós visitamos as escolas e as escolas, em sua grande maioria, não estão com os ar-condicionados instalados. Os que estão com o ar-condicionado instalado, ele não funciona. Aí as janelas estão quebradas ou foram fechadas com cartolina para instalar o ar-condicionado não funciona. E o calor fica insuportável. E sem conforto térmico, com muito calor, prejudica a aprendizagem. A criança não consegue se concentrar para aprender. Então, assim, são muitos os problemas e que nós poderíamos relatar aqui. Falta de material didático, não tem livro didático para todas as crianças. Isso causa uma desigualdade no processo de aprendizagem, porque imagina só, uma criança tem livro, então ela está tendo mais condição do acesso ao conhecimento do que a outra que não tem livro. Enquanto uma está respondendo a atividade no livro, a professora está tendo que passar a atividade no quadro resumida para outra criança. E enquanto a professora está fazendo isso, ela está deixando de dar atenção para tirar as dúvidas, para dar um apoio maior àquelas que precisam. Então, assim, a educação tem uma complexidade muito grande. E ter as condições importantes para desenvolver a aprendizagem é uma das situações básicas que as redes, tanto municipal como estadual, ou como particular também, porque temos problemas também na rede privada, mas elas deveriam se preocupar, buscar meios de resolver esses problemas, para aí sim a gente dizer que está garantindo a educação. Nós estamos garantindo hoje o acesso à educação, e nem para todas as crianças, porque tem muitas que não conseguem acessar por falta de vagas nas escolas, e aí quando consegue uma vaga é muito distante e ela não consegue, a família não consegue levar a criança até a escola. Então nós ainda temos problemas de acesso, mas o problema de permanência é um outro problema. Aquelas que têm acesso, que nós garantimos o acesso, temos que garantir a permanência. E ainda estamos com dificuldades nesse ponto. Resumindo, são muitos problemas na educação, porque a educação realmente ela não tem sido prioridade nos governos, né? Nós passamos por um período agora que o desinvestimento em educação foi assustador. O desinvestimento nas universidades, os cortes em políticas da ciência, da tecnologia, do incentivo à ciência, foi uma coisa assim assombrosa. E tudo isso causa prejuízo na educação. Aulas remotas, escolas que passaram, crianças que passaram a pandemia toda sem aula presencial devido à pandemia, não tinha outra forma
tinha que ser aula remota, mas aí agora, quando a gente retorna presencial, vai se fazer a reforma na escola e a reforma segue a passo de tartaruga, ou seja, mais prejuízo para as crianças. Tem crianças que estão no 5º ano e não conseguiu ser alfabetizada. E não é por problema da criança, é porque ela não teve as condições que permitisse essa alfabetização. Nenhuma criança consegue ser alfabetizada através de aula remota. A criança precisa da relação próxima com o professor, com a professora. As famílias precisam ajudar em casa, ajudar no dever de casa. Mas a maioria das famílias, das nossas crianças, que são crianças carentes, famílias em vulnerabilidade social, não tem condição de estar ajudando ali. Então, para muitas delas, o momento na escola, o momento na sala de aula é o único momento que ela tem para tentar aprender. Como a senhora bem pontuou, né, que esse discurso em defesa da educação sai apenas da boca, né, e vale para a prática. A senhora falava aí sobre o investimento na educação superior, né, sobre a perda, né, e essa perda pode ser irreparável. Eu vi que existe uma pesquisa no Brasil que cerca de 7.000 cientistas, pesquisadores brasileiros saíram do país e foram continuar seus estudos, né, seus trabalhos em outros países, no exterior. Então isso é uma perda muito grande, porque a gente está perdendo ali, né, nível intelectual, né, ciência. Então essas pessoas estão contribuindo aí para o avanço de outros países, né, sendo que o nosso país precisa tanto, né? Então isso é lamentável realmente. E aí os motivos são vários, né? Corte de bolsas, né? Falta de incentivo, de investimento. Olha, nós estamos perdendo as melhores mentes. Quando a gente diz as melhores mentes, é porque são pessoas que se dedicam a fazer pesquisa, que se dedicam a estudar, a escrever. E a gente perde também quando a gente não tem nenhum incentivo para que os jovens, né, possam ingressar aí na pesquisa científica, na iniciação científica. Eu coloquei, um projeto de lei na Câmara Municipal para criar o programa de incentivo à iniciação científica. Infelizmente, não passou esse programa, mas eu insisto nisso, que é importante nós darmos atenção aos nossos jovens. Nós temos feiras de ciências maravilhosas nas escolas. Nós temos os projetos, né, desenvolvidos para a feira de ciências, que poderia esse projeto ser aprofundado, que poderia esse projeto, né, a gente incentivar esse jovem cientista a continuar na pesquisa. Mas elas enfrentam tantas dificuldades que fazem aquele projeto e depois não tem acompanhamento, não tem apoio para continuar. A gente vê, por exemplo, que nossos jovens são aí constantemente selecionados para ir para a FEBRACE, né, a Feira Brasileira de Ciências, Ciência e Tecnologia. E na escola que eu trabalhava, já teve vários estudantes que ganharam credenciais para ir para a FEBRACE. E aí a gente inicia uma verdadeira batalha para conseguir apoio para levar esses estudantes para apresentarem seus projetos. Então deveria ter mais apoio, deveria ter bolsa de estudos, não só bolsas para quem é da universidade, para quem já está numa graduação ou pós-graduação, mas bolsa de estudos para quem está lá no ensino médio, que tem interesse na pesquisa, que tem interesse na ciência. Nós temos que popularizar a ciência também, é uma outra temática, né, bastante importante, porque quando a gente não compreende o que é a ciência, acontece o que a gente vê hoje em dia, as pessoas achando que tomar vacina faz mal. Achando que a Terra é plana? Achando, né, que a Terra... Pois é, acreditando que a Terra é plana e acreditando em outros absurdos, né? Que se você para um pouco para raciocinar, para pensar, então vai entender que tudo isso não passa de uma até loucura, né? Então precisamos sim incentivar, apoiar a educação, incentivar a ciência, incentivar os jovens cientistas, dar apoio à iniciação científica, que é a base, e compreender que a ciência ela produz os resultados, ela melhora a nossa vida. Claro, às vezes também é usada para o mal.
Verdade. Tem também isso. Mas isso não significa que a gente trabalhando com os nossos jovens, incentivando a pesquisa, então acho que esse é o caminho para que esse país, cada vez mais, seja um país desenvolvido e com dignidade para se viver aqui. Verdade. E eu fico muito triste, Marleide, também, quando eu escuto, por exemplo, que as bolsas elas não têm essa frequência de reajuste, né? Por exemplo, nós temos aí estágios que pagam R$400 por mês, sendo que todos os anos as coisas encarecem, né? O custo de vida aumenta. E é muito triste ver, né, um estudante tendo que muitas vezes, se organizar apenas com aquele valor ali mensal. Então, que esse reajuste fosse pelo menos anual, né? Seria o ideal, acho que para manter pelo menos o jovem ali centralizado ali no caminho da pesquisa, né? Nós tivemos uma boa notícia agora que vai aumentar as bolsas de estudo, o valor, né? A UFRN vai aumentar também. A gente vê agora a volta do CNPq buscando investir, né, em novas bolsas, isso é muito bom. Tudo para o telespectadora que está nos assistindo, gira em torno de qual é a concepção de sociedade que nós temos. E isso gira em torno da concepção política das pessoas que estão, sabe, na administração do nosso país. Tudo isso depende, por exemplo, a volta agora do CNPq, né, da atuação do incentivo às bolsas, a preocupação com a ciência, a preocupação com a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico do nosso país, né, ele é retrato da concepção que nós temos, da concepção agora, a partir da eleição do novo presidente, o presidente Lula, tem uma concepção de sociedade diferente da concepção de sociedade que nós tínhamos no governo anterior, que nós tivemos atrasos enormes em diversas áreas, como educação, como meio ambiente, ciência, tecnologia, sabe, como direitos dos trabalhadores, trabalhadoras. Em todas as áreas nós tivemos retrocesso. Esperamos agora que comecemos a construir, né, de volta, de novo, tudo aquilo que nós perdemos. Vereadora, o papo está muito interessante, né? A gente já veio aqui, já falou sobre vários assuntos, mas principalmente a educação, né? Investimento nela é necessário. Eu tenho certeza que você aí de casa concorda também. Então, dá uma respirada, bebe uma água que a gente volta daqui a pouco com mais diálogo e política. Você conhece a importância da Receita Federal para o Brasil? Além da arrecadação tributária, que permite o desenvolvimento do país, com a contribuição de cada cidadão por meio dos tributos pagos, a Receita Federal faz muito mais. Ela assegura com eficiência a entrada desses recursos nos cofres públicos, sendo responsável por quase toda a receita tributária da União. E isso é só uma parte do trabalho realizado. A fiscalização atua com respeito ao cidadão e justiça social no combate à sonegação, focando em pessoas e empresas com indícios de irregularidade. Acordos firmados pela Receita Federal com outros países e organismos internacionais permitem a identificação de valores mantidos no exterior em situação suspeita ou mesmo detalhes de operações fraudulentas com o objetivo de sonegar tributos. Já a área de inteligência da Receita Federal tem identificado grandes esquemas de fraudes, tendo sido protagonista em ações conjuntas com outros órgãos públicos no combate aos crimes de sonegação e corrupção. Mas a Receita Federal também facilita a vida de quem age corretamente, com o uso intensivo de tecnologia da informação segura e de procedimentos simplificados. Diversas medidas e soluções tecnológicas de simplificação tributária vêm sendo tomadas. Empresas e cidadãos podem cumprir praticamente todas as suas obrigações pela internet. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber 100% das declarações do imposto de renda das pessoas físicas via web. A Receita Federal trabalha também para garantir segurança e agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes, e vem batendo recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, impedindo a concorrência desleal, protegendo a economia e o emprego dos brasileiros.
Essas ações de fiscalização e repressão a ilícitos aduaneiros contam com lanchas, helicópteros, cães de faro e equipamentos que se somam a técnicas de gerenciamento de risco utilizadas pelas equipes que atuam nas distantes fronteiras, estradas, portos e aeroportos do país. Outra iniciativa pioneira é a tecnologia de reconhecimento facial dos viajantes, que identifica aqueles que têm indícios de irregularidades e libera de maneira automática os que agem corretamente. Na fluidez do comércio internacional, a Receita Federal vem alcançando resultados cada vez melhores em despachos aduaneiros por meio de serviços rápidos, sem perder de vista a segurança para a sociedade. Em suas mais de 500 unidades, a Receita Federal consegue tudo isso desenvolvendo competências e valorizando seus profissionais. Otimizando a aplicação de recursos e investindo pesado em tecnologia. E tudo isso sem perder de vista seus valores institucionais. Respeito ao cidadão, integridade, lealdade à instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. O governo do RN tem muito trabalho por você. Os parques eólicos no RN tiveram 13 bilhões contratados no último leilão nacional, porque o Rio Grande tem norte. E está na direção certa. Com a chegada das chuvas, os casos de dengue cresceram 1.609%. Zika, 1.622%. Chikungunya, 189%. Mais assustador do que esses números é saber que tudo poderia ser evitado com um simples gesto: não deixar água parada. Sem mosquito não tem doença. Faça a sua parte e denuncie quem não faz. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a nossa entrevistada é a vereadora, a diretora de Educação Sindical e vereadora de Mossoró, Marleide Cunha. Marleide, bem-vinda para o segundo bloco, A gente continua falando aí sobre diversos temas, políticas públicas em diversas áreas, como educação, saúde, mas eu quero especificar essa questão da inserção de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, Foi tema de audiência pública, A gente transmitiu aqui ao vivo, você que acompanha a nossa grade certamente acompanhou os debates, Teve a presença ali de vários representantes de várias entidades, Da sociedade como um todo, e é uma pauta necessária, Ter esse acompanhamento ali, principalmente nos primeiros anos escolares, Olha, com certeza, nós falamos aqui da complexidade da educação, Uma escola não pode continuar quase toda ela com a responsabilidade sobre os ombros dos professores e professoras. Por que eu digo isso? Há muito tempo esses profissionais pedem socorro, porque o que acontece? Numa sala de aula, a professora, ela é psicóloga, ela é enfermeira, ela é assistente social, ela é terapeuta, ela tem que... Muitas vezes até mesmo mãe, Muitas vezes mãe, e não é à toa que as crianças, por muitas vezes, vão chamar a professora e chamam mãe, sem querer todo o tempo, porque para as crianças também é mãe, porque tem o cuidado ali em quase todo um ano, grande parte da vida dos nossos filhos e filhas, passam com professoras e professores. Só que nós estamos vivendo um contexto que não dá mais conta de ter toda essa demanda sob apenas a responsabilidade dos professores e de diretores de escolas. É preciso ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Para quê? Porque esses profissionais, eles vão ajudar tanto a equipe da escola, como vão ajudar as crianças e as famílias a trabalharem nas questões de aprendizagem, a trabalharem nas questões de conflitos, discutirem coletivamente a solução de conflitos entre família, escola, crianças. Eles vão ajudar também, esses profissionais vão ter um papel fundamental na articulação com a rede de apoio. Que rede é essa? Com a rede da saúde, com a rede da assistência social. Se você tem um psicólogo, um assistente social na escola, então esses profissionais vão fazer essa aproximação, essa relação.
A gente tem muitos problemas nas escolas com crianças e adolescentes com síndrome do pânico, que fala em suicídio, que se mutilam, muitos problemas também em relação a isso. E aí a gente precisa do apoio. Muitas vezes a gente fica buscando qual é o atendimento para essa criança, pedindo socorro mesmo para ajudar essa criança e essas famílias, e a gente não tem. Então, o poder público agora vai ter uma oportunidade. Já tem uma lei federal que determina a prestação de serviços desses profissionais. E nós estamos lutando, o objetivo da audiência pública é que a Prefeitura de Mossoró, no próximo concurso público da educação, já determine vagas para psicólogos e assistentes sociais na educação básica. Esse é o grande objetivo do debate e que ele se concretize. Após a audiência pública, nós já tivemos uma audiência extrajudicial no Ministério Público, 4ª Promotoria, que é da Educação, com o doutor Olegário, com representantes dos conselhos desses profissionais, com sindicato, com representantes da Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, porque nós queremos que o município realmente efetive isso, a inserção desses profissionais, e que o município entenda a importância de tê-los nas nossas escolas. E o município está construindo, diz que está construindo a política da questão de mental, né? A questão de mental não, a política fugiu o nome agora. Da pessoa com necessidades especiais, sim, com deficiência, e essa política precisa ser construída. De inclusão, né? E essa política precisa ser debatida amplamente, sabe, com os diversos setores, e não ficar fechado lá na secretaria. Essa também é uma pauta importante. Política de educação especial, minha gente. Às vezes foge o nome. Sim, totalmente normal. Vereadora, essa semana também, durante a sessão ordinária, acho que a 23ª sessão ordinária, a senhora usou a tribuna da casa, né, para falar ali, para reivindicar, na verdade, melhores condições do transporte escolar das crianças e também para falar sobre a questão do combate permanente à misoginia, né? 2 temas importantes que a senhora usou ali a tribuna da casa para falar. Isso. A questão do transporte escolar, ele está relacionado à permanência na escola, né? Como eu vinha falando antes. Nós temos as crianças que são de assentamentos, principalmente, né, que é da zona rural, ficam passando por situações muito difíceis, com ônibus velhos, ônibus que a prefeitura disse que alugou, que seriam ônibus novos de 2019 para cá, ou seminovos, mas a realidade é que são ônibus muito velhos e que estão quebrando, deixando as crianças, além da perca do dia de aula, estão deixando as crianças em risco. Por quê? O ônibus quebra, a criança tem que descer, fica no meio do caminho, no mato, né, porque é zona rural, tem crianças de 6 anos de idade, que não tem monitor, não tem uma pessoa que acompanha essas crianças, que bem é uma pauta que eu venho também defendendo, que é preciso que no transporte escolar tenha alguém, um adulto, responsável por olhar essas crianças, por orientar essas crianças no período em que elas estão no ônibus, por dar uma assistência em caso de alguma eventualidade, como a questão de ônibus quebrar, ficar na escola, ficar no meio da estrada, talvez até ficar sem água. Então, assim, é preciso ter responsabilidade com as nossas crianças, com as condições de ensino-aprendizagem, e quem tem que ter o poder, essa responsabilidade, é o Estado. Quando eu digo Estado, não é rede estadual, é tanto a rede estadual como é a rede municipal, é o poder público que precisa ter a responsabilidade e cumprir o seu dever de Estado. E aqui, seguindo pelos projetos, tem um projeto importante que versa, inclusive, sobre a TV Câmara, né? Que é um projeto que reforça o caráter educativo aqui da nossa grade, né? Como surgiu essa iniciativa e para que serve na prática, vereadora? Antes de eu falar da TV, do projeto para a TV Câmara, eu esqueci de falar antes sobre a questão do PL da misoginia.
Sim, verdade, de verdade. combate à misoginia. E eu preciso dizer isso aqui. Nós estamos vivenciando uma tragédia anunciada. Por que tragédia anunciada? Estão assassinando as mulheres, Bênia. E a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no nosso país. A cada 6 horas, uma mulher é morta simplesmente pelo fato de ser mulher. Não é outra causa, é porque ela é mulher, o companheiro ou ex-companheiro, parceiro, que não aceita muitas vezes o fim do relacionamento, que acha que a mulher é propriedade, que é subalterna, e que isso gera violência, se acha no direito de tirar a vida das mulheres. O projeto de a gente ter uma campanha, uma lei que tenha uma campanha permanente de combate à misoginia, é porque a misoginia é a raiz do problema. O que é misoginia? É o ódio às mulheres, sem motivo, e tem pessoas que cultivam esse ódio permanentemente, que estão ali, sabe, no dia a dia, nas redes sociais, cultivando agressões, violência contra as mulheres. Essa violência, um feminicídio não surge do nada, o feminicídio é resultado de várias violências que a mulher vem sofrendo e que acaba na coisa mais extrema, que é o assassinato. Então, nós precisamos, além de políticas públicas, ter também uma mudança cultural na sociedade. Se a gente não muda a sociedade, se a gente não muda a cultura das pessoas acharem que mulher é propriedade ou é inferior ao homem, então nós vamos continuar com esses problemas. O PL da campanha permanente de combate ao feminicídio, nós esperamos que seja aprovada a lei e que toda a sociedade, independente do setor, Poder Legislativo, Poder Executivo, iniciativa privada, instituições, toda a sociedade abrace a campanha de combate à misoginia, para que a gente possa, com isso, acabar com a violência contra a mulher. Ainda tem gente que questiona a Lei Maria da Penha, né? Se com essa lei ainda acontece, né, esses dados, ainda tem esse crescimento da violência contra a mulher, se com mecanismos, né, de proteção, se com políticas públicas ainda acontece esse tipo de comportamento, imagine se não tivéssemos, né? Imagine se não tivéssemos também mulheres fazendo políticas públicas para as mulheres, porque dificilmente um projeto como esse sairia de uma bancada masculina, né, vereadora? Pois é, nós precisamos de políticas públicas que dê emprego para as mulheres, que dê oportunidade de estudar. Nós precisamos de casas de apoio às mulheres e proteção às mulheres que sofrem violência doméstica. Nós precisamos de mais rigor na lei, acabar com penas alternativas, por exemplo, de alguém cometer uma violência contra a mulher, bater, espancar, depois vai ali, paga uma fiança ou tem uma pena alternativa e sai. Precisa acabar com isso e precisamos ter cada vez mais esse trabalho para essa mudança cultural. Não basta fazer apenas uma coisa, tem que ser um conjunto de coisas. Nós temos uma lei aprovada que reserva vagas nas empresas terceirizadas para mulheres vítimas de violência doméstica, que não está sendo aplicada ainda porque depende de regulamentação por parte do Executivo. Ou seja, o prefeito tem que regulamentar e aplicar essa lei. Nós estamos discutindo essa regulamentação para cobrar do Executivo, sabe, que realmente efetive. A gente vê os contratos com as empresas terceirizadas e tem uma lei que não está sendo aplicada. Então é preciso cumprir a lei, reserva de 5% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. Você dando um emprego à mulher, ela tendo a oportunidade de se sustentar, de sustentar seus filhos e filhas, ela vai ter condição de se livrar do opressor, que está vivendo com ela todos os dias e ela muitas vezes se mantém ali por conta dessa dependência financeira. Então é preciso dar liberdade à mulher para que ela possa sair desse ciclo. Talvez não seja só isso, existem vários fatores, mas esse é um fator que é muito presente de acordo com o que a gente vê na sociedade.
Importante destacar porque não é só a violência física que a mulher sofre, né? Tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, como a senhora bem falou. Então, essas casas de acolhimento, né? Aqui em Mossoró também vai ter uma Casa da Mulher Brasileira. A gente recebe essa notícia com muito otimismo, né? Porque realmente as mulheres precisam dessa proteção maior, né, vereadora? Isso. E tem a violência política, né? A violência política que a gente precisa enfrentar, porque não tem condição a Câmara Municipal de Mossoró ter 23 vereadoras, 20 homens e 3 mulheres. E agora nós vamos, né, infelizmente, tem uma situação aí que a gente pode perder uma mulher que defende as nossas pautas, isso é lamentável. Mas o que eu quero dizer com isso é que é preciso fortalecer a participação das mulheres na sociedade como um todo, mas nos espaços políticos. Porque é na política que a gente decide, né, qual vai ser os rumos da sociedade, que políticas públicas vão atender a população. Então, as mulheres precisam estar nesses espaços. Para isso, precisam de apoio, para isso, precisam, sabe, de formação, de incentivo, de união entre nós mesmos, mulheres, para que a gente possa realmente fazer com que os espaços de decisão política representem realmente a sociedade, como os estratos da sociedade. Nós somos maioria na sociedade, nós mulheres, mas somos minoria absurda nos espaços políticos. Verdade. E a gente finaliza falando sobre o projeto da TV? Então vamos lá. Vereadora Marleide Cunha, né, um projeto de resolução que versa sobre o reforço, né, do caráter educativo da grade da programação. Como a gente já falava aqui no começo do programa, a educação é a chave de tudo. Então, um projeto muito mais que bem-vindo, né, aqui na nossa grade. É isso, com alegria, né, foi aprovado esse projeto de resolução. Nós entendemos que a missão da TV Câmara é educativa, porque desde passar aquilo que ocorre nas sessões é educativo, essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje, esse diálogo aqui é educativo. Então, você exibir documentários, filmes, né, históricos, ambientais, né, isso é muito importante, até porque, além de educar quem está assistindo, mostra também o trabalho dos nossos estudantes que produzem documentários, dos nossos professores, professoras, das pessoas que trabalham com audiovisual aqui. Então, além do valor educativo de quem está assistindo, tem o valor também de mostrar o trabalho, o belíssimo trabalho, né, dessas pessoas que têm o que mostrar. Né? Eu vejo documentários muito bons realizados por estudantes, né? E muitas vezes só vai para concorrer a algum edital e acaba que a população não tem acesso. Como, por exemplo, a gente teve uma jornalista, Tiffany, né, que o documentário dela foi premiado, ficou em primeiro lugar, e a trajetória de uma estudante para fazer o Enem, num período de pandemia. Então assim, documentários como esse, acho que a TV Câmara é um canal que vai ser um canal de veiculação e de que esses trabalhos possam chegar até a sociedade. E a TV Legislativa, que é a TV feita para o povo, feita pelo povo e para o povo, precisa também mostrar o povo, né? Ter conteúdo regional, isso é muito interessante, muito importante. Nós já temos parceiros, né, como a UERN-TV, como a TV UFES, a TV Brasil, mas se você deseja, por exemplo, também montar uma parceria aqui com a TV Câmara, mande um e-mail para a gente, né, a gente faz toda a análise, né, junto com a nossa direção, para o e-mail tvcmossoró@gmail.com. Manda aí a sua proposta de parceria para a gente exibir aqui o seu conteúdo, né, de repente a sua produção, né, muito bacana isso, vereadora. Quero agradecer a sua presença aqui, né, mais uma vez. O Diálogo e Política recebe a vereadora Marleide Cunha, uma entrevista super interessante, né, sobre políticas públicas, sobre o trabalho, sobre o mandato da vereadora. Você já sabe também, se quiser acompanhá-la ao vivo, né, durante as sessões, sempre às terças e quartas-feiras, às 9 da manhã, né, vereadora? Quem quiser acompanhar o seu trabalho também pode procurar suas redes sociais.
Com certeza, procura as redes sociais, né? Entra em contato com a gente busca, se precisar, a gente vai até o local, que a gente vai constantemente. Eu recebo muita resposta, muito pedido também da população, por problemas que estão afligindo a população. Nós temos um mandato que é popular, é um mandato que é para o povo. Eu tenho, como vereadora, a responsabilidade de representar 300 mil pessoas, pouco mais de 300 mil pessoas. Então, sempre estamos voltados para ouvir, para enxergar essas pessoas, para ouvir essas pessoas e para dialogar com elas, para entender como nós podemos melhorar, resolver a situação, a dificuldade que está ocasionada, né, independente da área. Bem, um mandato que o propósito, sabe, é esse, é fazer com que a política seja a voz e responda às necessidades das pessoas. Vereadora, muito obrigada pela sua presença, né? A senhora sempre será bem-vinda, tendo pautas populares, né, de interesse público, traga aqui pra gente debater um pouquinho, viu? Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer aqui a quem está nos assistindo, procure participar da vida política. Procure participar, não precisa ser na Câmara Municipal, mas a vida política do seu bairro, nas discussões da coletividade, porque é assim que a gente faz com que as coisas melhorem coletivamente para todos e todas. Verdade. E você já sabe, né? Nossos encontros acontecem sempre às sextas-feiras, 19h. E também, claro, nós temos uma grade de programação diversificada, cultural, educativa, que você pode acompanhar através do canal 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da nossa parceira Telecab. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo encontro.